Como é que a gente navega a crença no mundo que parece já ter superado a fé? Partindo da obra de Joseph Ratzinger, vamos tentar entender por que acreditar se tornou uma das tarefas mais difíceis hoje em dia. Para começar, Ratzinger nos lembra de uma parábola do filósofo Kierkegaard. Pensa só na cena. Um circo tá pegando fogo. O diretor, desesperado, manda o palhaço, que já estava vestido e maquiado, correr até a aldeia do lado para pedir ajuda. Ele chega gritando, implorando, mas os moradores só riem. Acham que é uma performance, uma propaganda genial para o circo. Quanto mais o palhaço tenta convencer todo mundo de que o perigo é real, mais o pessoal acha graça. No fim, o fogo consome não só o circo, mas a aldeia inteira. Essa parábola é meio angustiante, né? E ela nos joga direto no centro do nosso problema. Assim como o palhaço, a mensagem da fé muitas vezes é recebida assim, com aplausos, risadas, como se fosse só uma encenação do passado, algo que não tem mais relevância para a vida real. Mas por que essa desconexão ficou tão grande? A resposta, segundo Ratzinger, é bem mais complexa do que parece. Não é uma questão simples de um lado que sabe e o outro que não entende. Na verdade, tanto quem crê quanto quem não crê estão no mesmo barco, dividindo uma insegurança fundamental. Aquela divisão clara entre crente e incrédulo começa a se desfazer quando a gente olha de perto. Quem crê vive com a ameaça constante da descrença, sentindo o tempo todo como a sua fé é frágil num mundo que parece contradizê-la a cada passo. E por outro lado, quem não crê, essa pessoa nunca consegue se livrar totalmente daquela pulguinha atrás da orelha, daquele e se for verdade? Ninguém escapa desse dilema. Essa imagem é muito forte e ilustra perfeitamente a situação do crente moderno. Ratzinger usa a metáfora de um missionário que sobrevive ao naufrágio. Ele está amarrado a uma cruz que flutua sobre o abismo do nada. A fé é o que o segura. Só que essa fé não tem outra garantia além dela mesma. É um pedaço de madeira balançando sobre o vazio, mas que para ele é mais forte que o próprio nada. Certo, mas como a gente chegou nesse ponto? Para entender a crise da fé, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para uma mudança muito profunda. Uma mudança na própria maneira como o pensamento ocidental entende o que é realidade, o que é a verdade. Ratzinger descreve essa jornada em 3 grandes atos. Primeiro, no mundo antigo e medieval, a verdade era vista como algo a ser descoberto na realidade. Depois, vem a virada moderna, e a verdade passa a ser aquilo que nós mesmos fazemos, que nós criamos. E hoje, na era técnica, a verdade se define pelo que a gente pode fazer, pelo que é tecnicamente possível. Na visão clássica, o universo todo era visto como um pensamento do Criador. E como as coisas foram pensadas por Deus, elas tinham uma lógica interna, um logos, que a nossa razão podia decifrar. A verdade estava lá fora, só esperando para ser contemplada. Aí veio a primeira grande virada. A ideia de que só podemos ter certeza absoluta daquilo que nós mesmos produzimos. O universo, como não foi feito por nós, continua sendo um mistério. Mas a matemática, a história, essas são criações humanas. Elas se tornam o novo chão firme do conhecimento. A humanidade se volta para sua própria obra em busca de certeza. O passo seguinte leva essa ideia ainda mais longe. A verdade não está mais no que foi feito, mas sim no que pode ser feito. O foco muda do passado para o futuro, da contemplação para a ação. E a verdade vira sinônimo de poder técnico, da nossa capacidade de projetar e construir a realidade do jeito que a gente quer. E essa pergunta é o ponto central de tudo, não é? Se a verdade é definida pelo que a gente faz e pelo que a gente pode fazer, a fé, que lida com o invisível, com aquilo que não foi criado por nós, parece que não tem mais lugar. Parece uma coisa antiga, uma relíquia de um mundo que já passou. Para responder a isso, Ratzinger propõe uma distinção que é crucial. A mentalidade moderna opera na lógica do saber para fazer. A gente busca o conhecimento para poder agir. Já a fé pertence a uma esfera diferente. A lógica dela é a do estar para compreender. Não se trata de uma forma inferior de conhecimento, mas de uma postura diante da vida totalmente diferente. A própria linguagem da Bíblia já nos dá uma pista disso. A palavra fé vem de uma raiz hebraica que significa firmeza, solidez. Crer não é ter uma opinião, é se apoiar em alguma coisa, é encontrar um chão firme para existir. É se confiar a um fundamento que a gente não construiu, mas que a gente recebe. E é isso que nos leva ao coração da resposta cristã. A fé, na sua essência, não é só concordar com um sistema de ideias ou com uma teoria sobre o mundo.
É algo muito, mas muito mais profundo e pessoal. Muitas vezes, a gente pensa na fé como acreditar em alguma coisa, num conjunto de doutrinas, em fatos históricos, em ideias filosóficas. Mas essa é só uma parte da história, uma visão incompleta. É aqui que a fé cristã dá um salto. Ela passa de uma crença impessoal em algo para uma confiança pessoal em alguém. A fórmula central se transforma, vira eu creio em ti. A fé, para Ratzinger, é essencialmente encontrar um tu que dá sentido a tudo. É o encontro com a pessoa de Jesus, no qual o significado do mundo se revela não como uma ideia abstrata, mas como um amor pessoal, um amor indestrutível. É esse encontro que se torna o fundamento, o chão firme que permite ao crente estar no meio do oceano de incerteza. E assim a gente termina com essa provocação. A nossa cultura valoriza a ação, a construção, o fazer. A fé propõe uma postura radicalmente diferente, a de estar, de receber, de confiar. E talvez a grande crise da crença hoje seja a nossa dificuldade em reconhecer que, antes de poder fazer qualquer coisa, a gente precisa primeiro encontrar um lugar sólido para simplesmente estar. Sabe um dos textos mais famosos do mundo, o Credo dos Apóstolos? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história por trás dele, que é surpreendentemente dinâmica. É uma jornada que começa com uma única pergunta, mas que nos leva a uma busca profunda pelo significado da fé, da comunidade e da própria natureza de Deus. Vamos lá! Olha só, tudo começa aqui, com essa pergunta feita na beira d'água. Crês em Deus? Parece simples, né? Quase seca, mas por trás dessa simplicidade tem um universo de significado. Isso aqui não era uma pergunta teórica, não. Era tipo um portal para uma transformação completa. E é exatamente aí que a nossa história começa a tomar forma. Essa troca, esse diálogo tão simples, essa é a semente do que a gente hoje conhece como o Credo dos Apóstolos. Ele não nasceu, sei lá, de um comitê escrito numa sala. Nasceu de uma experiência viva, pulsante. Então, o berço do credo não é uma biblioteca, mas sim a liturgia. Mais especificamente, o rito do batismo na Roma Antiga. Para a gente entender o credo de verdade, a gente precisa voltar no tempo e imaginar essa cena, sabe? Um momento em que a fé não era só lida num texto, mas vivida num ato, quase um drama. E a jornada desse texto em si é fascinante. Pensa só, começou lá no século II, como um diálogo, em 3 partes, baseado nas palavras de Cristo. Aí no século III, a parte sobre Cristo foi expandida para aprofundar o significado. Depois, no 4º século, aquele formato de pergunta e resposta vira um texto contínuo. E só lá no século IX é que uma versão uniforme foi adotada em Roma. São 700 anos de evolução. Isso mostra que o texto estava vivo, respirando e se adaptando junto com a comunidade. Mas, na prática, como é que isso acontecia? Era um ritual bem forte, em 3 etapas. Primeiro, a renúncia. A pessoa renunciava a tudo que a afastava de Deus. Depois, vinha a profissão. A cada pergunta sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a resposta era uma só: creio. E, por fim, a imersão. Depois de cada creio, a pessoa era mergulhada na água. Não era só recitar palavras, entende? Era um ato simbólico de morte e ressurreição. Então, o ponto crucial é esse. Na sua origem, a fé não era uma lista de doutrinas para aceitar com a cabeça. Era um ato de conversão, uma virada total na vida. A palavra creio aqui poderia ser traduzida como eu me entrego a, ou eu coloco a minha vida nisso. A igreja antiga tinha um nome especial para o credo: símbolo. E a origem dessa palavra é linda. Na antiguidade, um símbolo era tipo 2 metades de um objeto quebrado. Um anel, por exemplo. Cada pessoa ficava com uma parte. Quando elas se encontravam, juntavam as 2 metades para provar a identidade e criar essa união. O credo, então, era visto exatamente assim, como a parte que une a pessoa a Deus e também aos outros fiéis. Essa fase aqui resume a ideia perfeitamente. A profissão de fé era a expressão de uma mudança fundamental de direção na vida. Era basicamente virar as costas para a adoração do que é só visível, do que é palpável, e se voltar para uma adesão ao invisível, ao Deus que se revela. A história do filósofo romano Mário Vitorino é um exemplo perfeito disso. Durante anos, ele dizia que já concordava com as ideias do cristianismo, então, para que entrar para a igreja? Ele via a fé como uma filosofia particular, algo que ele já tinha. Mas um dia, algo mudou. Ele se converteu, entrou para a comunidade e percebeu que o cristianismo não é só uma ideia para se pensar, mas um caminho para se percorrer.
Uma verdade que só se realiza quando é vivida em conjunto. Ok, então, se a fé é essa virada total, essa entrega de vida, a pergunta que surge é: para que tipo de Deus essa fé se dirige? Que tipo de divindade inspira uma conversão tão radical assim? Para a gente entender a revolução que a fé bíblica trouxe, a gente precisa comparar duas ideias. No mundo antigo, era muito comum o que se chama de numen locale, o deus de um lugar. Um deus ligado a uma cidade, a uma fonte sagrada. O poder dele era limitado geograficamente. A fé bíblica, por outro lado, fala de um numen personale. Não um deus de um lugar, mas o deus de pessoas. O deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um deus que está presente onde quer que a pessoa esteja, não importa o lugar. E esse Deus pessoal tem características muito marcantes. É um Deus que a gente encontra não num lugar, mas na relação íntima, no eu-tu. É o poder supremo que está acima de todas as outras forças. E um ponto fundamental, é um Deus de promessa, sempre olhando para o futuro, para a esperança. É um Deus que caminha com seu povo ao longo da história. E esse Deus pessoal, ele tem um nome. A história de como esse nome é revelado é um dos pontos mais altos e mais misteriosos de todo o Antigo Testamento. É um momento de virada que acontece numa cena que todo mundo conhece, a da sarça ardente. Imagina a cena. Moisés está lá, diante daquela sarça em chamas, e faz a pergunta que qualquer um faria. Ok, mas se me perguntarem qual é o seu nome, o que eu digo? Ele precisa de algo concreto, um nome para levar para as pessoas. E a resposta que ele recebe é, no mínimo, inesperada. Sou aquele que sou. Vamos parar um instante para pensar nisso. Não é um nome tipo Zeus ou Baal. É uma frase, enigmática. É quase como se ele estivesse se recusando a dar um nome. E é justamente aí que está a genialidade da resposta. Ela tem pelo menos duas camadas de significado. A primeira camada é essa. Deus está, de certa forma, se recusando a dar um nome no sentido que a gente entende. Ao dizer sou quem sou, é como se ele dissesse: eu não me encaixo nas suas categorias. Eu não sou mais um Deus no seu panteão, um ser que se pode invocar e tentar controlar. É a afirmação de um Deus que é totalmente outro, misterioso, que não pode ser manipulado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra camada de significado aí, uma promessa muito profunda. Eu sou não explica o que Deus é em si mesmo, mas o que ele é para nós. É uma forma de dizer, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou aqui para ajudar. Então, o nome de Deus é ao mesmo tempo um mistério profundo e uma promessa muito íntima. Essa tensão, sabe, entre o Deus misterioso e o Deus que está presente, ela percorre todo o Antigo Testamento. Mas aí, no Novo Testamento, essa busca antiga pelo nome de Deus chega a uma resolução, e é uma resolução radical, surpreendente. A revelação aqui dá um salto quântico. Aquilo que Moisés ouviu como uma palavra enigmática, agora vai tomar uma forma completamente nova. Não se trata mais de decifrar uma frase. É uma pessoa. E é aqui que toda a nossa jornada se conecta. O Novo Testamento apresenta Jesus Cristo como o próprio nome vivo de Deus. Ele é a resposta em carne e osso àquela pergunta antiga de Moisés. O nome de Deus deixa de ser uma palavra para se tornar uma pessoa. Essa imagem aqui é muito poderosa. Cristo aparece como a própria sarça ardente, da qual o nome de Deus brota para a humanidade. Ou seja, Jesus não é só um mensageiro que traz o nome de Deus. Ele é o lugar da revelação, a sarça ardente em pessoa. Quando o Evangelho de João mostra Jesus dizendo "eu sou", está fazendo uma ligação direta com o Deus da sarça ardente. Mas a gente precisa entender o que nome significa aqui. Não é só um rótulo ou uma etiqueta. Um nome torna um ser invocável, ou seja, alguém que pode ser chamado. Um nome cria a possibilidade de um relacionamento, coloca essa pessoa no nosso mundo. Chamar alguém pelo nome é o primeiro passo para uma conexão de verdade. E esse é o ponto final da nossa jornada. Em Cristo, aquele Deus que parecia distante, cujo nome era um mistério, se torna totalmente invocável. Ele entra em coexistência com a humanidade. O abstrato vira concreto, o mistério ganha um rosto e o nome se torna um de nós. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Se a fé, na sua essência, não é só aceitar uma doutrina, mas sim um diálogo constante, uma conversão de vida em resposta a uma pessoa, então a pergunta que fica para a gente pensar é: como é essa conversa no mundo de hoje?
Olha, hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças mais fascinantes da história. Sério, como é que um conceito totalmente novo de Deus conseguiu nascer num mundo que estava completamente dividido entre duas ideias de divino que não se conversavam? Para a gente entender a crise daquela época, vamos começar com uma pergunta. Vamos imaginar como era viver lá no mundo antigo. Havia uma escolha a ser feita, e olha, essa escolha definia absolutamente tudo. De um lado, existia o Deus dos filósofos. Pensa nele assim, como o puro ser, sabe? A razão suprema, a matemática eterna por trás do universo. É uma entidade fria, bem distante, que só pensa em si mesmo. Aí do outro lado estavam os deuses da religião popular. Júpiter, Hermes, Dionísio. Esses sim, cheios de paixão, de ciúme, de histórias, mas no fundo eram mitos. Essa escolha acabou criando um abismo, um buraco que não dava para cruzar. A razão apontava para esse Deus meio acadêmico, impessoal. Enquanto isso, a piedade, a fé do povo, se agarravam em mitos que já não convenciam mais. E por causa dessa separação, a religião antiga estava simplesmente ruindo por dentro. E foi bem nesse cenário de colapso que o cristianismo primitivo entrou em cena. E ele teve que tomar uma decisão que ia mudar tudo. A igreja, que estava nascendo ali, enfrentava o mesmo dilema. Será que eles deviam se aliar aos deuses que todo mundo conhecia, aos costumes, às tradições, ou será que deviam apostar tudo na verdade filosófica, no logos, mesmo que isso significasse abandonar o terreno seguro da religião tradicional? E a escolha deles foi chocante. Eles simplesmente rejeitaram todo o panteão de deuses pagãos. A resposta deles à pergunta "Qual é o seu Deus?" foi "Nenhum desses. O nosso Deus é aquele ser supremo de quem os seus próprios filósofos falam, o fundamento de toda a realidade." Eles escolheram a verdade em vez do mito. E essa citação de Tertuliano resume tudo perfeitamente. A fé cristã não estava se apresentando como mais um costume, sabe? Mais uma tradição local. Não. Ela afirmava ser sobre a verdade em si. Uma declaração, nossa, incrivelmente ousada para a época. Agora, o ponto crucial é este. Por essa escolha, os primeiros cristãos foram acusados de ateísmo. Pensa bem nisso. Por rejeitarem o cosmos inteiro dos deuses antigos e se apegarem só a esse Deus dos filósofos, eles foram vistos como irreligiosos, como gente que estava negando a própria religião. Mas aí é que vem a grande virada de chave. O cristianismo não só adotou o Deus dos filósofos, ele o transformou de um jeito profundo, tirando ele da esfera acadêmica e dando um rosto completamente novo. O Deus dos filósofos era pensamento puro, eternamente fechado em si mesmo. A fé cristã o apresentou como ágape, como o dinamismo do amor que cria. Ele não era mais só uma ideia, mas uma relação. Não era mais um conceito, mas uma pessoa. Séculos depois, o filósofo Blaise Pascal viveu essa mesma descoberta numa noite que ele chamou de sua Noite de Fogo. Ele percebeu que o Deus que é a geometria eterna do universo só pode ser isso porque ele é, antes de tudo, amor criador. É a diferença entre um diagrama e uma chama. Isso ilustra de um jeito brilhante o que a gente vê nas parábolas, como a da ovelha perdida. O Deus que aparece ali não é uma justiça neutra, impassível. É um Deus que tem um coração, que busca, que se alegra, que ama com a particularidade de um amante. E aqui surge a objeção moderna. Para muita gente, a ideia de que um ser supremo que governa galáxias se preocupe com os problemas de um único ser humano parece absurda, um pensamento talvez ingênuo de um mundo pré-científico. A resposta pode estar nesta frase incrível de Hölderlin. A verdadeira natureza do espírito absoluto é justamente esta: ultrapassar o máximo e, ao mesmo tempo, alcançar o âmago do mínimo. Para a mente que sustenta o universo, o coração de uma pessoa capaz de amar é maior do que todas as galáxias. As medidas quantitativas, elas são superadas. Então, como essa síntese ousada, essa união de opostos foi consolidada? Vamos ver como a fé cristã conseguiu manter juntas essas duas ideias que pareciam não ter nada a ver uma com a outra. A resposta está em um dos textos mais antigos e fundamentais do cristianismo. Duas palavras, uma do lado da outra, que expressam todo esse paradoxo. A primeira palavra é Pantocrator. Em grego, isso significa Senhor de tudo, o dominador do universo. Essa é a linguagem do Deus dos filósofos. É o poder cósmico, a base de todo o ser, o Deus acima de todas as potências.
E a segunda palavra é pai, um termo que não fala de poder cósmico, mas de proximidade, de intimidade, de relacionamento pessoal, de amor. Essa é a linguagem do Deus da fé. E aqui está a síntese. O credo coloca essas duas palavras juntas. Pai Todo-Poderoso. É a união da distância absoluta e da proximidade absoluta. O poder cósmico é também amor pessoal. O máximo e o mínimo, eles se encontram. E essa fusão não foi só uma ideia teológica abstrata, não. Ela criou uma maneira inteiramente nova de ver a realidade, o poder e o próprio ser. Então, o que significa Todo-Poderoso neste novo contexto? O significado cristão só fica claro mesmo ao pé da manjedoura e da cruz. Ali, o Senhor do Universo se entrega, na sua impotência, à sua menor criatura. O poder supremo se revela não pela força, mas pela liberdade do amor. No final das contas, a grande revolução intelectual foi esta: a convicção de que amar é divino. O pensamento puro não é maior que o amor. Pelo contrário, o logos do mundo, o pensamento que cria, ele é criativo justamente porque é amor. Verdade e amor em sua plenitude não são duas coisas, mas uma só. E essa ideia nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Uma pergunta cujas consequências ecoaram por 2 milênios, moldando a arte, a ciência e a própria concepção do que significa ser humano. O que realmente muda para nós e para o mundo, se o fundamento de toda a realidade não for uma força cega ou um pensamento frio, mas um amor criador? Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das frases mais ditas e, talvez, menos compreendidas da história. Eu creio em Deus. Parece uma afirmação simples, né? Mas por trás dela existem escolhas gigantescas sobre como a gente enxerga a realidade. Então, qual é a dessa frase, hoje em dia? Dizer eu creio em Deus é muito mais do que só concordar com uma ideia. É tomar uma posição, é fazer uma escolha que acaba definindo toda uma visão de mundo. É muito importante a gente entender que isso não é como afirmar um fato, tipo, a grama é verde. A perspectiva que vamos explorar aqui defende que essa frase é, na verdade, o resultado de uma decisão, de uma opção fundamental. E essa é a grande questão. A crença em Deus, por essa ótica, começa com uma decisão sobre o que veio primeiro no universo. Foi a matéria sem propósito ou foi uma razão criadora? Ok, vamos entrar de cabeça nisso. A primeira e mais básica escolha que essa afirmação carrega é entre duas visões totalmente opostas da realidade. De um lado, a matéria. Do outro, o que a filosofia e a teologia chamam de logos, que significa a palavra, a razão, o sentido. Olha, esse slide resume tudo de forma brilhante. A primeira visão, o materialismo, diz basicamente que a matéria surgiu primeiro e a consciência, o pensamento, foi só um acidente, um produto tardio da evolução. Já a segunda visão diz o exato oposto. O pensamento, o sentido, a razão, o logos, é a força original que deu origem a tudo que existe. Tudo que existe é, na sua essência, um ser pensado. E aqui, a fé cristã não fica em cima do muro. Ela escolhe o logos. Ela parte da ideia de que a razão, a liberdade e o amor não são só um acaso no fim da linha evolutiva, mas estão lá no começo, como a força que cria e sustenta tudo. Mas sabe, essa ideia de um universo com uma estrutura racional não é exclusividade da religião, não. Vamos ver agora como a ciência e a filosofia também chegaram perto desse conceito, no que ficou conhecido como o Deus dos filósofos. O próprio Einstein, olhando para as leis da natureza, falou de uma razão superior. Ele sugeriu que o nosso pensamento é, na verdade, só um pequeno eco de uma inteligência muito maior que já está embutida na estrutura do cosmos. A gente estaria só tentando entender um pensamento que já existe nas coisas. Na mesma linha, o cientista James Jeans falou de uma mente cósmica que parece pensar de forma matemática geométrica. A ideia é que o matemático não inventa a matemática, ele a descobre, porque o universo já é, na sua base, matemático. E é aqui que o argumento dá uma virada bem interessante. Se a gente olhar para o universo só com essas lentes matemáticas, será que a gente está vendo o filme completo ou será que tem algo essencial ficando de fora? Então, o ponto central é este.
A resposta que a gente encontra depende da pergunta que a gente faz. Se a pergunta é matemática, a resposta vai ser matemática. Mas e a beleza de uma pereira florida? E a criatividade, a estética, o amor? O argumento aqui é que esses elementos que não têm uma utilidade matemática clara também são parte fundamental do que é real. E isso nos leva à proposta da fé cristã, que age como uma espécie de terceiro caminho. Ela tenta integrar tanto a razão quanto esses outros elementos, como a liberdade e o amor. Vamos comparar rapidinho as três grandes visões. O materialismo diz que tudo é matéria. O idealismo diz que tudo é, na verdade, só parte de uma única consciência universal. Já a fé cristã propõe uma coisa diferente. O universo é um ser pensado, sim, mas por uma consciência criadora que deu a essa criação liberdade e independência para existir por conta própria. E isso nos leva ao que a gente poderia chamar de uma filosofia da liberdade. Nessa visão, a liberdade não é um acidente, mas uma característica da estrutura do universo, dada desde o início por uma liberdade criadora original. Com essa base pronta, a frase "eu creio em Deus" exige uma segunda escolha, um segundo passo. Esse logos criador, essa razão original, não é só uma força abstrata. Não é uma consciência anônima, neutra, tipo um supercomputador cósmico. A fé vai muito além desse Deus dos filósofos. A fé afirma que essa fonte de tudo que existe é, em si, liberdade. É amor criador e, fundamentalmente, é uma pessoa. É uma consciência original que não apenas sabe, mas que também ama a sua criação. E essa ideia tem uma consequência simplesmente radical que vira de cabeça para baixo a lógica de boa parte da filosofia clássica. Se a fonte do universo é uma pessoa que ama, então o que tem mais valor não é a ideia geral, abstrata, mas sim o ser específico e único. Vamos ver como isso muda completamente o jeito de perceber a humanidade. A gente passa do conceito de indivíduo para o de pessoa. E essa tabela mostra a diferença de uma forma incrível. Para o pensamento grego, o ser humano era um indivíduo, quase como uma cópia imperfeita da ideia universal de humanidade. O importante era o geral. A visão cristã, por outro lado, propõe a pessoa, um ser único, irrepetível, que não é secundário a nada. O específico se torna um valor supremo. O mínimo vira o máximo. O ser único, com toda a sua particularidade, não é uma falha ou um pedacinho de algo maior. Ele é a realidade mais alta e definitiva. A pessoa é mais do que o indivíduo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se o ser específico, único e irrepetível é o que tem valor supremo, e se a existência de muitos seres é algo definitivo, o que isso implica sobre a natureza da unidade final? Como é que a unidade e a multiplicidade conseguem existir juntas no nível mais fundamental da realidade? É uma pergunta que vai direto ao coração do mistério teológico. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos conceitos mais profundos e, vamos ser sinceros, mais intrigantes do cristianismo, a Santíssima Trindade. É uma daquelas ideias que nos convida a dar um passo atrás, com humildade, para contemplar um mistério que está bem no coração da fé. E logo de cara a gente se depara com a pergunta que quebra a cabeça de teólogos e pensadores há séculos. Como assim um único Deus existe em 3 pessoas? Parece que a matemática não fecha, né? Um verdadeiro quebra-cabeça. Nesta nossa análise, vamos refazer os passos que levaram a essa doutrina não para tentar resolver como se fosse uma equação, mas para entender o significado por trás dela. É fundamental a gente entender uma coisa. A doutrina de um Deus em 3 pessoas não foi uma invenção filosófica, não saiu da cabeça de alguém. Pelo contrário, ela nasceu de uma jornada espiritual longa, intensa, uma tentativa de dar sentido a experiências bem reais e diferentes com Deus. E aqui está a chave, a grande sacada para a nossa abordagem. Se Deus é, em sua essência, amor, e o amor é sempre um mistério, algo que a gente nunca consegue calcular ou entender por completo, bom, então o próprio Deus deve ser o maior de todos os mistérios. O objetivo, então, não é simplificar esse mistério, mas mergulhar nele. Ok, então vamos lá. Essa ideia toda da Trindade não começou com alguém numa sala só pensando sobre a natureza de Deus. Ela nasceu da tentativa de juntar as peças de 3 encontros históricos bem distintos que a comunidade de fé teve com o divino.
Primeiro, existe a experiência do Deus Pai, o Criador lá do Antigo Testamento. Depois, acontece um evento totalmente novo e radical. Jesus Cristo, um homem que se revela como o Filho de Deus. E por fim, a experiência do Espírito, essa presença de Deus agindo dentro das pessoas. A grande questão era, como essas três experiências podiam ser ao mesmo tempo o mesmo e único Deus? Antes de chegar na fórmula da Trindade, a igreja lá no comecinho explorou outras rotas, sabe? Soluções que pareciam mais simples, mais lógicas, mas que no final das contas não davam conta do recado. E é fascinante ver por que essas simplificações não funcionaram. As duas principais tentativas foram essas. A primeira, o subordinacionismo, basicamente dizia que Cristo era uma criatura divina, sim, mas inferior. Não era Deus no mesmo nível que o Pai. A segunda, o monarquianismo, propunha que Pai, Filho e Espírito eram só, digamos, modos ou máscaras que o mesmo Deus usava em momentos diferentes. À primeira vista, parecem soluções bem lógicas, não é? Mas aí é que está o problema. Se Cristo não é Deus de verdade, então ele não pode nos conectar de verdade a Deus. Ele vira um intermediário que, na verdade, nos mantém distantes. E se as pessoas são só máscaras? Bom, aí a oração vira uma conversa com a gente mesmo, um eco da nossa própria mente, e não um encontro real com o outro. A recusa desses caminhos mais fáceis forçou uma mudança radical de pensamento. Era preciso uma nova lógica, uma maneira completamente nova de entender o que significa ser, especialmente quando se está falando de Deus. E aqui está a grande virada de chave. A solução foi redefinir a própria palavra pessoa. No pensamento antigo, uma pessoa era um indivíduo autônomo, um centro de consciência separado. Mas a teologia cristã propôs algo radical. Em Deus, pessoa é pura relação. A identidade do Pai, por exemplo, não está nele mesmo isolado, mas na sua conexão dinâmica e total com o Filho. Agostinho mostra isso de um jeito brilhante. Ser pai não é uma qualidade que Deus tem por si só. É uma identidade que só existe em relação ao Filho. A identidade é a relação. A pessoa é o ato de se doar, o ato de se relacionar. Isso pode parecer incrivelmente abstrato, eu sei. Mas para nos ajudar a entender essa lógica de ser as duas coisas ao mesmo tempo, podemos olhar para um paralelo surpreendente que a gente encontra na física moderna. Não que a teologia tenha previsto a ciência, nada disso, mas é que as duas, ao explorarem os limites da realidade, chegaram a conclusões bem paradoxais. Pense na luz. Ela se comporta ora como uma partícula, ora como uma onda. São duas descrições que se contradizem, mas ambas são verdadeiras e necessárias para descrever a realidade da luz. A gente não consegue ver os dois aspectos ao mesmo tempo, mas ambos fazem parte do todo. Isso nos ensina algo muito importante. A nossa perspectiva limitada só consegue pegar aspectos da realidade. O que a gente vê depende de como a gente pergunta. Da mesma forma, ao falar de Deus, usamos conceitos que parecem contraditórios, como unidade e trindade, por exemplo, mas que juntos apontam para uma realidade maior que a gente não consegue visualizar de uma vez só. Ok, passamos pela história, pela filosofia, mas e daí? Qual é a aplicação prática disso tudo? Como é que essa ideia de pessoa como relação impacta a nossa compreensão da vida? E o fascinante é que essa nova lógica de relação não é uma invenção tardia. Ela está profundamente enraizada no texto bíblico. Veja só essa citação do Evangelho de João. O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. À primeira vista, isso soa como uma fraqueza, mas na lógica da Trindade, é a maior das forças. A lógica aqui é radical. O ser do filho é definido inteiramente por sua origem do Pai e sua orientação para o Pai. E é justamente por não ter nada próprio, por não guardar nada para si, que ele é perfeitamente um com o Pai. A pura relação resulta em pura unidade. E aqui, a teologia se torna um modelo para a existência humana. Ser cristão, na visão de João, é se tornar como o filho. Não se apoiar em si mesmo, mas viver totalmente aberto, vivendo de e para os outros. A unidade mais profunda não vem do isolamento, mas do amor que se doa. E a gente termina com essa pergunta provocadora de Agostinho. O nosso eu, a coisa que mais sentimos como nossa, é ao mesmo tempo a coisa que menos nos pertence. Nós não o criamos e não o temos só para nós mesmos. Talvez a verdadeira jornada seja descobrir que nos encontramos não ao nos agarrarmos a nós mesmos, mas ao nos entregarmos em relação.
Vamos pensar numa coisa aqui. Como é que pode um único homem, executado há 2000 anos, ser visto como ponto central de toda a história da humanidade? É uma ideia em tanto, né? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse paradoxo fascinante e, claro, super controverso, que está bem no coração da fé cristã. A base da fé cristã é uma afirmação que, se a gente parar para pensar, soa quase inacreditável. A ideia é que um único indivíduo, um homem executado lá na Palestina, por volta do ano 30, é o ponto de virada de toda a história. Olha só, não um império, não uma filosofia, mas uma pessoa. A pergunta que fica é: como isso é possível? É bem aqui que o universal e o individual se encontram. A ideia é que o sentido de tudo não é só uma filosofia abstrata, sabe? Algo flutuando por aí. Mas sim algo que dá para ver, para tocar. Algo que se encarnou na história, na vida de uma pessoa bem específica. Para a gente entender isso melhor, tem 2 conceitos gregos que são chave. O primeiro é logos, que é tipo a razão universal, a lógica por trás de todo o universo. E o segundo é sarx, que é bem mais direto, significa carne. O material que a gente analisa chega a descrever a crença cristã como a quase monstruosa união desses dois. Imagina só, a lógica do universo inteiro se tornando uma pessoa de carne e osso. E claro, essa união tão radical, digamos assim, acabou criando um dilema que, olha, desafia os teólogos há séculos. A questão é: como equilibrar o homem, Jesus, com o título divino, Cristo? Essa tensão toda levou basicamente a 2 abordagens bem diferentes. De um lado, tem aqueles que se concentram no Jesus histórico, sabe, o pregador do amor, da compaixão. Do outro, o foco é no Cristo da fé, a figura divina que exige devoção. No fim das contas, parece que é uma escolha entre um ideal de amor e um dogma de fé. E olha que interessante essa citação, porque ela captura perfeitamente um lado desse debate. O teólogo Adolf von Harnack defendia o seguinte: vamos voltar para a mensagem simples de Jesus sobre o Pai e deixar de lado o dogma sobre o Cristo. Na visão dele, a fé no Pai era o que unia as pessoas, enquanto a fé no Filho acabava criando divisões. Só que o argumento que a gente está analisando aqui é que tentar separar os dois é um beco sem saída. Tentar reconstruir um mero Jesus só com fatos históricos é tipo tentar entender a Mona Lisa olhando só para a composição química da tinta. Dá para descrever os pigmentos, claro, mas se perde todo o significado, todo o impacto da obra. Ok, então, se não dá para separar, como é que a fé cristã resolve essa divisão? Bom, segundo o material que estamos explorando, a resposta não está num ensinamento, numa frase. Está num evento. A fé, veja bem, não nasceu exatamente dos ensinamentos de Jesus, mas sim da sua morte. E aí que está o grande paradoxo. A crucificação não é vista como um fracasso, mas como uma coroação. É justamente no momento de maior fraqueza que ele é proclamado rei. É uma inversão total de lógica. A lógica apresentada é mais ou menos assim, em 3 passos. Primeiro, a cruz. É um momento de doação total de si mesmo. Aí vem o segundo passo. É nesse exato momento que a pessoa e a missão se tornam uma coisa só. Ele não está só fazendo algo, ele está se entregando. Isso leva ao ponto final. O homem é a sua própria mensagem. O ser dele é a sua ação. Então, o ponto central é este. Na cruz, não existe mais separação entre o que Jesus fez e quem ele era. Toda a existência dele passa a ser definida pelo relacionamento com os outros, por esse viver para. Esse ato de se doar não é só uma coisa que ele fez, é a própria definição de quem ele é. E essa identidade tão única, forjada ali na cruz, ajuda a gente a entender um dos títulos mais famosos e talvez mais mal compreendidos da história: Filho de Deus. É bem comum hoje em dia uma interpretação que vê esse título, Filho de Deus, como algo que foi emprestado dos mitos gregos, sabe? Aquelas histórias de semideuses, de homens divinos que faziam milagres e tinham origens sobrenaturais. Pois é, mas o texto que a gente analisa argumenta que as raízes desse título não estão na mitologia grega, não. Estão na teologia do Antigo Testamento. E lá, ser filho de Deus não tinha nada a ver com descendência biológica. Tinha a ver com ser escolhido por Deus para uma missão. O rei, por exemplo, era chamado de filho porque ele representava a vontade de Deus para o povo. Isso é diferente de como Jesus se chamava de o Filho. Segundo essa análise, esse título não vinha da teologia dos reis, mas da vida de oração pessoal dele. Ele se dirigia a Deus como Abba, que é uma palavra em aramaico super íntima, tipo pai ou até paizinho.
Isso revelava uma familiaridade com Deus que para a época era algo sem precedentes. Beleza, então se o ser de Jesus é sua ação e a sua filiação tem a ver com essa relação íntima, o que isso significa no fim das contas para a humanidade como um todo? A fonte o apresenta como o último Adão, ou seja, o protótipo de uma forma nova e definitiva de ser humano. A ideia aqui é que alguém se torna menos humano quando vive fechado em si mesmo. E Jesus é apresentado como o exemplo máximo de alguém que vive completamente para fora, totalmente aberto para Deus e para os outros. Para a gente entender isso, a Bíblia usa um conceito que se chama personalidade corporativa. Pensa num embaixador, que representa uma nação inteira. É mais ou menos isso. A figura de Adão, no caso, representa a humanidade toda no seu estado de isolamento. E Cristo é apresentado como novo Adão, aquele que vem para reunir a humanidade numa nova forma de existência, mais unificada. E isso tudo desenha uma nova visão, né? O futuro da humanidade não estaria no individualismo, mas em se tornar um todo unificado, existindo uns para os outros. A pessoa só se realizaria plenamente quando se afasta um pouco de si mesma para se conectar com os outros. E assim o argumento se fecha. Esse modelo de ser para o outro é realizado de forma perfeita na cruz. O futuro da humanidade, de acordo com essa visão, estaria ali, pendente da cruz, porque ela representa a salvação por meio dessa abertura e doação total de si. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, e bem provocadora. Se o protótipo do nosso futuro é aquele que foi crucificado, o que isso significa para a gente, hoje? A ideia é que se o homem do futuro se revela naqueles que a sociedade vê como os últimos, os que sofrem, os marginalizados, então talvez estar ao lado desse futuro signifique estar ao lado deles. Sabe, para muita gente hoje em dia, algumas das crenças centrais do cristianismo podem soar um pouco estranhas, quase como mitos de um tempo antigo. São conceitos que por séculos foram a base de tudo, mas que hoje levantam muitas dúvidas. E é essa questão que a gente vai explorar. Será que esses pontos da fé são só relíquias de uma mentalidade pré-científica? Ou será que eles apontam para a verdade sobre a nossa própria existência que continuam super relevantes? Vamos mergulhar nisso. Vamos começar por um dos pontos talvez mais desafiadores, o nascimento virginal. A chave aqui, segundo as fontes que a gente analisou, não é encarar isso como uma reportagem biológica, mas como uma declaração teológica muito, muito profunda. Olha só que interessante esse contraste com os mitos pagãos da antiguidade. Nesses mitos, era comum um deus se envolver fisicamente e o resultado era um semideus. O relato cristão é radicalmente diferente. Não se trata de uma geração biológica, mas sim de uma criação. Deus não se torna um pai biológico no sentido humano. O que acontece é que ele inicia algo totalmente novo. E aqui está o ponto central. A ideia é mostrar que a salvação não vem da nossa capacidade. Não é uma continuação da história humana, mas sim um presente, um dom que vem de cima. É Deus agindo, criando um novo Adão, um recomeço para a humanidade, que não é simplesmente um produto do que veio antes. E isso nos leva a um conceito fundamental, a teologia da graça. O nascimento virginal, dentro dessa perspectiva, é a expressão máxima de que nós não podemos nos salvar por conta própria. A salvação precisa ser recebida como um presente. Maria, a cheia de graça, se torna a imagem da humanidade que se abre para receber esse dom. Agora, vamos para a cruz, outro símbolo poderosíssimo e que muitas vezes é mal compreendido. A interpretação mais comum acaba perdendo a ideia revolucionária que está no coração disso tudo. Essa é a imagem problemática que muita gente tem na cabeça, né? A de um Deus bravo que precisa ser aplacado com o sofrimento do próprio filho. Essa visão, que na verdade vem de uma interpretação um pouco distorcida, faz a mensagem do amor parecer, no mínimo contraditória. Mas as fontes apresentam uma inversão completa dessa lógica, como a gente pode ver aqui. Na maioria das religiões, o movimento é de baixo para cima, a humanidade tentando alcançar Deus, tentando acalmar Deus. No Novo Testamento, o movimento é de cima para baixo. É Deus quem toma a iniciativa de se reconciliar com o mundo. Então, o ponto crucial é este. A cruz não é sobre pagar uma dívida a um juiz severo. É, na verdade, a manifestação de um Deus que se solidariza com a gente no nosso ponto mais baixo, que se entrega totalmente por amor. É um ato de Deus se aproximando da gente, e não o contrário. Vamos em frente e ver como essa ideia se desdobra na descida ao inferno e na ressurreição.
Esses conceitos podem parecer ainda mais distantes para a nossa mentalidade, mas eles seguem a mesma lógica de um amor radical. Primeiro, a gente precisa repensar o que a palavra inferno significa aqui. Em vez de um lugar físico de tormento, a teologia entende isso como o estado de abandono absoluto. É a solidão tão profunda que nenhuma palavra de amor consegue chegar. É o abismo da existência, o medo da solidão total. Então, a descida ao inferno significa que Cristo atravessou o portão dessa solidão final. No momento de seu maior abandono na cruz, ele entra no abismo da nossa condição humana. Onde nenhuma voz consegue nos alcançar, ele está presente. E por causa da presença dele ali, a morte, que antes era um inferno, a solidão absoluta, é transformada. Esse verso poderoso do Antigo Testamento prepara o terreno para a gente entender a ressurreição. É a afirmação de que existe uma força no universo que é tão poderosa quanto o poder destrutivo da morte. A ressurreição não é uma reanimação, sabe? Como a de Lázaro, que depois voltou a morrer. É um salto para um tipo de vida totalmente novo, uma vida definitiva que está além do alcance da morte. É a demonstração de que o amor que se doa por completo, como o de Cristo na cruz, é a força mais poderosa que existe. E como esse amor foi para todos, a ressurreição dele se torna a base da esperança para todos nós. Para fechar essa jornada de reinterpretação, nos leva ao fim da história, o juízo final. Um conceito que muitas vezes inspira mais medo do que esperança, né? A visão apresentada aqui defende que o próprio universo não é um palco estático. Ele é um processo, uma história que está se movendo em direção a um ponto final. E esse ponto final não é uma força anônima, uma ideia abstrata. O ponto mais alto do espírito e do sentido é pessoal. O fim da história é um encontro com um tu. Só que esse encontro não ignora a forma como cada um viveu. A fé na graça não apaga a responsabilidade. O juízo, na verdade, afirma que nossas escolhas, nossas ações, nossa vida, tudo isso é levado a sério. Existe uma prestação de contas que dá dignidade e peso à nossa existência. E aqui, a narrativa tem uma virada de chave, porque a identidade do juiz muda completamente a natureza do julgamento. Então, o ponto final, o ponto transformador é este. O juiz do mundo não é uma força desconhecida e implacável. É a mesma pessoa que se mostrou como amor radical, que desceu à nossa solidão e que venceu a morte. O julgamento, portanto, se torna o encontro final com esse mesmo amor. É um momento de verdade, claro, mas um momento envolvido na esperança de que quem nos julga é também quem nos salva. A pergunta que fica é: se o amor é a força que move tudo, do começo ao fim, como isso muda a forma como a gente enxerga a nossa própria história? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa espécie de investigação. Quase um trabalho de detetive linguístico, sabe? E o mistério está escondido bem no coração de uma das declarações de fé mais antigas do cristianismo. Vamos descobrir juntos como a falta de uma única pequena palavra pode ter, ao longo dos séculos, mudado completamente o jeito de entender uma ideia fundamental. E para começar, já vamos com uma pergunta que provoca a pensar. E se um pilar da fé, algo que milhões e milhões de pessoas recitam, tivesse o seu sentido original sutilmente alterado por uma omissão gramatical? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, aqui está a peça central da nossa investigação. No texto grego original do Credo dos Apóstolos, a frase é "creio em Espírito Santo". Direto assim, falta o artigo definido "o". Já a nossa tradução comum, "creio no Espírito Santo", contrai o "pen" com o "o", adicionando esse artigo. Pode parecer um detalhe mínimo, né? Coisa de gramática. Mas essa pequena, minúscula mudança abre uma porta para uma interpretação totalmente diferente. Ok, então, o que essa omissão significa na prática? Vamos mergulhar nisso. Porque esse ponto gramatical não é só um detalhe para os especialistas, não. É a chave para a gente destravar a intenção original por trás dessas palavras tão conhecidas. E para entender essa diferença, a gente precisa de um termo: soteriológico. Calma, é simples. Significa que o foco não era na natureza interna de Deus, aquela discussão mais abstrata sobre a Trindade, mas sim na ação salvadora de Deus no mundo. A falta do artigo sugeria que os primeiros cristãos estavam declarando sua fé na ação do Espírito Santo, como um dom ativo de Deus agindo diretamente na nossa história. E olha que interessante como isso muda a nossa visão da estrutura do credo todo. Ele se torna uma grande narrativa. A primeira parte fala da criação, pelo Pai. A segunda, da redenção, pelo Filho.
E a terceira, sem o artigo, não era sobre a terceira pessoa da Trindade em si, mas sobre a era do Espírito, o tempo em que vivemos, o tempo da Igreja, entre a vinda de Cristo e o seu retorno. Só que com o tempo, essa compreensão unificada se quebrou. Vamos avançar um pouco e ver como essa unidade, essa conexão entre a ação de Deus e a natureza de Deus acabou se perdendo. E isso criou uma divisão com consequências bem profundas. Lá nos primórdios do pensamento cristão, não existia essa separação tão clara entre o que Deus é, seu ser, sua natureza, e o que Deus faz, suas ações na história. Eram tipo duas faces da mesma moeda. A fé era vivida como uma participação nessa história de Deus. E é aqui que a gente vê a grande divisão. A teologia meio que se partiu em dois caminhos. De um lado, a reflexão sobre o Espírito Santo virou uma coisa super abstrata, metafísica, meio distante da vida real das pessoas. Do outro lado, a reflexão sobre a igreja focou cada vez mais em organização, poder, estruturas, quase como se fosse uma entidade secular. O material que a gente está analisando aqui é bem direto sobre isso. Descreve essa separação como uma perda trágica. Aquela unidade original em que o ser de Deus e a história da salvação se iluminavam um ao outro foi quebrada. E essa divisão trouxe dois grandes problemas. Primeiro, a doutrina sobre o Espírito Santo perdeu sua relevância prática para a vida dos fiéis. Virou assunto de teólogo. E segundo, a doutrina sobre a igreja perdeu sua alma, digamos assim, sendo vista muito mais por suas estruturas do que por sua origem no dom do Espírito. Mas e se a gente pudesse recuperar esse sentido original? A chave está em entender que as frases que vêm depois de creio em Espírito Santo não são uma lista aleatória de crenças. Elas são, na verdade, um desdobramento de como esse Espírito atua no mundo. É isso mesmo. As frases seguintes não são itens de um checklist. Elas são a concretização, os exemplos vivos da obra do Espírito. Pense nelas como capítulos de uma história que continua sendo escrita. Vamos dar uma olhada nos principais? Vamos começar pela comunhão dos santos. Hoje, a gente pensa logo nas pessoas, certo? Nos santos. Mas aqui vem a grande surpresa. A palavra latina, sanctorum, originalmente não se referia às pessoas, mas às coisas santas, aos dons sagrados. E o principal deles? A Eucaristia, o dom que cria a unidade da igreja. A lógica aqui é fascinante. A igreja não é definida primeiro pela sua organização, mas por sua ação central em torno da mesa, partilhando os dons de Deus. É a partir dessa partilha das coisas santas que surge a comunhão das pessoas santas. Uma unidade que é tão forte que atravessa até mesmo a fronteira da morte. Seguindo em frente, a remissão dos pecados. No contexto do credo, isso não é só uma ideia geral de perdão, não. É uma referência direta ao outro pilar sacramental da igreja, o batismo. O batismo é o grande momento do perdão, o ponto de virada, da conversão que nos joga para dentro da vida do Espírito. E essa citação da nossa fonte resume tudo de uma forma inesquecível. Ser cristão não é algo que se herda no sangue, mas um processo ativo de renascimento. É uma virada existencial, que é simbolizada pelo batismo, mas que continua pela vida toda. É o Espírito nos refazendo, dia após dia. Tá bom, a gente já fez uma bela viagem pela história e pela gramática, mas por que isso tudo importa hoje? Como é que essa compreensão redescoberta pode reconfigurar nossa visão da fé e da igreja agora, no nosso tempo? Então, tudo se resume a isto. A igreja, quando a gente enxerga ela como essa oficina do Espírito, se apoia em dois pilares bem concretos e cheios de vida. O batismo, que é o processo contínuo de conversão e perdão, e a Eucaristia, que é o processo contínuo de união e comunhão. Deixa de ser uma instituição abstrata e se torna um lugar de ação divina e humana. E o resultado é uma visão que reintegra tudo. Uma igreja que é teocêntrica, porque o ponto de partida dela não é ela mesma, mas os dons que vêm de Deus. E, ao mesmo tempo, é uma igreja profundamente humana, porque lida com os processos reais de se converter e de criar união. E essa lógica vai até o fim do credo. A ressurreição da carne deixa de ser um anexo e se torna a culminação, o resultado final da obra do Espírito em nós. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente continuar pensando. Se a igreja não é, em primeiro lugar, uma organização a qual a gente pertence, mas sim a ação contínua do Espírito no mundo, uma ação de conversão e de união, o que isso muda na forma como vivemos a fé, tanto individualmente quanto em comunidade? Fica aí o convite a redescobrir o dinamismo por trás de palavras que talvez a gente tenha recitado tantas vezes sem se dar conta.
Sabe, no centro da fé cristã tem duas ideias que, vamos combinar, sempre deram um nó na cabeça das pessoas. São verdadeiros escândalos, no sentido de serem pedras de tropeço. A ideia de uma igreja que é santa e a promessa da ressurreição da carne. O que a gente vai fazer hoje é mergulhar fundo no material que explica isso e ver como esses conceitos que parecem tão antigos podem ganhar um sentido totalmente novo e, olha, bem surpreendente. Então, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que essas crenças são tão polêmicas, tão escandalosas. Depois, vamos encarar o paradoxo de uma igreja santa e pecadora. Na sequência, a gente desmonta a ideia de ressurreição para ver que não é nada do que parece. Daí, vamos ver o que é essa tal de sobrevivência da pessoa. E para fechar, a gente amarra tudo numa pergunta gigante. Afinal, a história tem algum sentido? Então vamos lá. Achar estranho acreditar numa igreja santa ou na ressurreição da carne não é coisa só de agora, não. O material que a gente está analisando mostra uma coisa muito curiosa. Até mesmo lá no mundo antigo, essas ideias já eram consideradas difíceis, um verdadeiro escândalo. Claro, os motivos eram outros, mas a dificuldade já estava lá. Vamos direto na raiz desse problema. Ok, vamos começar pelo primeiro grande nó: a própria natureza da igreja. A pergunta é direta e reta. Como é que dá para conciliar a ideia de santidade que a fé proclama com a realidade histórica que a gente conhece, que, vamos ser honestos, é cheia de manchas? Pois é, o credo, aquele texto central da fé, não faz rodeios. Ele diz lá, com todas as letras, creio na igreja una, santa, é uma declaração fundamental. Só que é exatamente aí que a coisa pega para muita gente. E, sinceramente, com toda a razão. Porque a pergunta que vem na hora é essa, né? Como assim santa com uma história tão cheia de falhas humanas? E o material que a gente analisa é bem honesto nisso. A história da igreja tem tantos erros, tantos problemas, que para muita gente ela virou um obstáculo para a fé, em vez de ser um caminho. E olha, essa crítica não é coisa de hoje, de gente de fora. Se liga nessa citação. Ela é do século XIII. E não foi dita por um inimigo da igreja, não. Foi dita por um bispo de Paris. Ele olhou para a igreja da sua época e soltou essa. Não é mais esposa, mas um monstro de medonho aspecto e selvageria. Caramba, são palavras muito duras, né? Isso só prova que essa crise de consciência vem, de muito tempo. Então, como é que a teologia sai dessa sinuca de bico? Bom, segundo a nossa fonte, aqui está a grande virada de chave. A gente precisa entender o que significa santidade de um jeito diferente. A santidade da igreja não tem a ver com a perfeição moral das pessoas que fazem parte dela. De jeito nenhum. Ela vem do amor de Deus, um amor que age ali dentro e, mais importante, apesar dos nossos erros. É um presente, entende? Não é o que a gente conquista. E esse contraste aqui é a chave de tudo. A nossa ideia de santidade, a ideia humana, é quase sempre sobre separação, né? Pureza, se afastar do que é errado. Mas a santidade de Deus, que a fonte explica, é exatamente o contrário. É uma santidade que se mistura, que não tem medo de pôr a mão na massa, de entrar na bagunça do mundo para curar de dentro para fora. Não é sobre fugir do que é impuro, mas sobre amar e transformar o que é impuro. E é isso que nos leva para o ponto central da coisa. Para quem tem fé, esse paradoxo todo não é um defeito no sistema, é o sistema. O fato de o divino ser colocado em mãos humanas, mãos tão falhas, é visto como o maior sinal de um amor radical. Um amor que não desiste, que insiste em estar ali, apesar de tudo. É um pensamento que, como a nossa fonte destaca, traz um consolo enorme. Muito bem, agora vamos para o segundo escândalo, a ressurreição. E aqui a fonte faz um convite bem direto. Vamos esquecer um pouco as imagens de filme de zumbi, sabe? Vamos tentar entender o que essa crença significa de verdade, lá no fundo. Geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente cai em dois extremos. E segundo a análise, os dois estão errados. De um lado tem a ideia de reanimar um cadáver, uma coisa meio ficção científica. Do outro, tem aquela visão mais filosófica dos gregos, de que a alma é imortal e finalmente se liberta da prisão que é o corpo. Acontece que o pensamento bíblico original não é nem uma coisa, nem outra. E olha, a própria Bíblia já dá uma pista de que não é um simples retorno biológico. Essa passagem do apóstolo Paulo é fundamental. Ele é super direto. A carne e o sangue, ou seja, o nosso corpo biológico como ele é, não podem herdar o reino de Deus. Isso meio que nos força a procurar outro sentido para a ressurreição, né?
Então, qual é a sacada aqui? O ponto central é esse. A fé cristã não fala da ressurreição de um organismo, de um corpo. Fala da ressurreição de pessoas. A ideia é sobre salvar o ser humano por inteiro, com tudo o que ele é, e não só uma partezinha dele, seja a alma, seja o corpo. Ok. Mas o que isso quer dizer na prática? A sobrevivência da pessoa. O que significa sobreviver à morte nesse sentido? Vamos aprofundar essa ideia, que a fonte que a gente analisou mostra que é bem diferente do que a gente costuma imaginar. A nossa fonte traz um conceito que é, uau, muito poderoso: a imortalidade dialógica. A ideia é a seguinte: a gente não é imortal porque tem alguma coisa dentro de nós que não pode ser destruída, tipo uma alma de aço. Não. A imortalidade vem de uma relação. A gente sobrevive porque é conhecido e amado por Deus. É esse diálogo com o Criador que nos mantém na existência. Não é algo que a gente tem, é algo que a gente recebe. E essa tal de imortalidade tem 3 características bem claras. Primeiro, ela é pessoal. Quem sobrevive é a pessoa inteira, única, não uma alma genérica. Segundo, ela é dialógica, como a gente falou. É um presente que vem do amor de Deus e não uma habilidade que a gente tem. E terceiro, e isso é muito importante, ela é comunitária. O destino de cada um não é uma coisa solitária, ele está ligado ao destino de todo mundo. Beleza. E tudo isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão. E daí? Por que essas ideias, que parecem tão filosóficas, tão abstratas, importam para a vida real, para o nosso dia a dia, para o jeito que a gente olha para o mundo? Para explicar isso, a fonte usa uma imagem da mitologia que é perfeita: o trabalho de Sísifo. Lembra da história? Aquele cara condenado a empurrar uma pedra enorme morro acima só para ela rolar tudo de novo, para sempre? Pois é. Sem acreditar que a história tem um propósito final, a vida pode parecer exatamente isso: um esforço sem fim que não leva a lugar nenhum. E é justamente aí que a crença na ressurreição entra como uma ideia totalmente diferente. Ela diz que a história não é um círculo vicioso como o de Sísifo, é uma linha que tem um começo, um meio e um fim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o que a gente faz, as nossas lutas, as nossas alegrias, tudo isso tem um significado que dura para sempre. Nada se perde no vazio. Tudo constrói alguma coisa. Existe um sentido que, no final das contas, ninguém pode destruir. Desse jeito, a esperança deixa de ser só um desejo pessoal, sabe? Aquele consolo de, depois que eu morrer vai ficar tudo bem pra mim. Não, ela se transforma numa certeza sobre o futuro do mundo inteiro. É uma esperança para a coletividade, para o desfecho da história. É a certeza de que, no fim, o bem, a justiça e o amor é que vão dar a última palavra. E a nossa análise da fonte termina com essa citação que amarra tudo. Diante do medo, daquele sentimento de que nada vale a pena, a fé responde com essa promessa: coragem, eu venci o mundo. E isso não é dito como uma fantasia, mas como a realidade para a qual a história está caminhando. Uma realidade que dá sentido a cada passo que a gente dá nessa jornada.